A última semana foi intensa para a Rússia. Entre conquistas, derrotas e ataques terroristas, este será um pequeno resumo para entender tudo o que aconteceu com o país nos últimos 7 dias. O primeiro destaque é a criação de mais 2 exércitos para a Rússia, medida anunciada no dia 22 de março pelo ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu. Um exército, neste contexto, é uma formação militar constituída de vários corpos e divisões de exército. Por enquanto se falam em 14 novas divisões e 16 novas brigadas, das mais variadas áreas, desde logística até infantaria. Teoricamente, o decreto representaria um aumento de cerca de 170 mil soldados para o esforço de guerra russo. Considerando toda a cadeia de suprimentos e as diferentes funções dentro de uma tropa operacional, isso significa que não serão 170 mil soldados diretamente para as trincheiras. O mais importante deste anúncio, entretanto, não foi dito. De onde virão todas essas pessoas? A resposta pode estar nos eventos recentes. Neste mês, Vladimir Putin ganhou novamente a eleição para o cargo mais influente da Rússia. Mesmo que a credibilidade e precisão da corrida democrática russa possam ser bastante duvidosas, Putin muito provavelmente não quis tomar decisões drásticas antes dos resultados das urnas. Agora, com seu governo garantido, Putin pode tomar atitudes mais agressivas para alimentar o esforço de guerra, já que a opinião pública não precisa receber tanto a sua atenção, pelo menos por enquanto. E uma das medidas que mais pode afetar sua imagem é uma nova mobilização militar. Uma mobilização militar envolve a reunião e organização de recursos militares nacionais para apoiar o esforço defensivo ou estratégico do país. Na prática, isso quer dizer que mais reservistas serão convocados a pegarem armas para combater na Ucrânia. Tal evento não seria o primeiro desde o início da invasão da Ucrânia, mas o cenário atualmente é delicado. Retirar recursos humanos da rotina civil para a guerra é algo que gera impactos negativos imediatos para um país. Além do óbvio de que famílias serão separadas e muitas vidas serão perdidas, o impacto na economia é enorme. Isso pôde ser comprovado pela Ucrânia, quando foi invadida pela Rússia, e de forma mais recente por Israel. Após o ataque dos terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023, Israel mobilizou cerca de 360 mil reservistas, a maior mobilização no país desde a Guerra do Yom Kippur. De acordo com o International Institute for Strategic Studies e o Banco Central de Israel, esses reservistas representam cerca de 8% da força de trabalho israelense. O custo indireto da falta dessa força de trabalho na economia foi de mais de 684 milhões de dólares, sem contar os gastos do governo com a folha de pagamentos, suprimentos de guerra e outros itens para a operação. Agora vamos colocar a Rússia na mesma perspectiva. O país já está em guerra há 2 anos. Já houve rodadas de mobilização previamente, e a Rússia atualmente é um dos países mais sancionados do mundo. A situação para a economia é tão crítica que o pagamento dos drones suicidas adquiridos do Irã se deu com reservas de ouro e não com qualquer tipo de moeda. Os destaques da produção russa, que são o petróleo e o gás natural, estão sendo vendidos a preços consideravelmente menores do que no início da guerra, em volumes maiores para países como Índia e China. E é da China que muitos itens, como veículos leves de reconhecimento, fardamentos e equipamentos táticos, estão vindo. A população civil russa também já percebe a maior presença de produtos chineses nos mercados, com reclamações presentes sobre sua qualidade quando comparados aos produtos disponíveis antes da guerra. Somem esses fatores aos recentes ataques ucranianos às refinarias russas. A Ucrânia, se utilizando de drones de longo alcance, conseguiu danificar seriamente a produção de derivados de petróleo em uma grande região perto de suas fronteiras. Essa perda de capacidade produtiva levou o governo russo a uma proibição da exportação de gasolina por 6 meses,
começando em 1º de março. Dessa maneira, o mercado interno pode ter seus preços estabilizados, mas os recursos da venda de gasolina para parceiros internacionais farão falta para o esforço de guerra. Por enquanto, a mobilização ainda não foi anunciada. Mas caso seja efetivada, poderá complicar ainda mais a situação da Rússia no cenário estratégico. No momento, é inegável que os russos possuem uma vantagem numérica e tática na maior parte do fronte de batalha. Mas a questão agora é por quanto tempo a situação se manterá, já que ambos os lados se encontram com recursos beirando a escassez. E por falar em recursos sendo exauridos, temos mais notícias da Marinha Russa. Um novo ataque da Ucrânia ocorreu entre os dias 23 e 24 de março, com o centro de comunicações da frota russa, posições de comando e controle e supostamente 2 navios de desembarque russos sendo avariados na Crimeia. As embarcações danificadas seriam da classe Rapusha, a Yamal e a Azov, mas ainda não há evidência fotográfica disponível para comprovar os acertos. Entretanto, uma outra embarcação foi danificada, com recentes fotografias de satélite comprovando acertos dos mísseis ucranianos. O navio é o Ivan Kurs, da classe Yuri Ivanov, para a coleta de inteligência. As imagens mostram um acerto na popa da embarcação. O Ivan Kurs é o único do seu tipo na frota do Mar Negro e já havia sido atacado por drones navais ucranianos em 2023, sem danos consideráveis reportados. O armamento utilizado pela Ucrânia no ataque foi o míssil de cruzeiro Storm Shadow, produzido pelo Reino Unido e pela França. É possível comprovar que alguns dos mísseis são de origem francesa graças à evidência fotográfica dos destroços dos mesmos, espalhados pelas ruas de Sevastopol, fotos estas disponibilizadas por civis nas redes sociais. O ataque mostra que a Rússia ainda possui vulnerabilidades em sua rede de defesa antiaérea e que principalmente suas poderosas e valiosas embarcações são vulneráveis aos drones navais e aos mísseis de cruzeiro mais avançados do Ocidente. Com a recente mudança no comando das forças navais russas da região e perdas no ataque ucraniano, pode ser que veremos uma mudança na postura da força nos próximos meses. O governo norte-americano havia emitido, no dia 7 de março, um aviso para que o público evitasse concentrações de pessoas na região de Moscou, por suspeitas de um ataque terrorista planejado por extremistas islâmicos. E em um momento de choque para o mundo inteiro, um ataque terrorista aconteceu 2 semanas depois. Na última sexta-feira, 22 de março, um grupo de homens armados entrou no Crocus Concert Hall, em Moscou, e abriu fogo contra civis, além de ter também incendiado o prédio. Até a edição deste vídeo, 139 pessoas haviam sido mortas em razão do brutal ataque. Além disso, 4 dos terroristas foram presos, tendo sido transferidos para julgamento em Moscou. Todos eles são provenientes do Tajiquistão, uma pequena república situada no centro da Ásia. Os terroristas capturados não falavam russo, e sim tajique. Os homens foram recrutados pelo ISIS-K, o Estado Islâmico da província de Khorasan. E foi essa organização que afirmou ter sido a responsável por orquestrar os ataques em território russo, o que foi parcialmente dito por Vladimir Putin em seu pronunciamento oficial. No discurso, Putin disse que o ataque foi realizado por extremistas islâmicos, mas também afirmou que eles receberam auxílio da Ucrânia, já que supostamente os homens estavam se encaminhando em direção ao fronte de batalha para tentar escapar. É bem improvável essa ligação entre o ataque terrorista e a Ucrânia, ainda mais com a confissão dos terroristas e o próprio Estado Islâmico afirmar que foi o responsável por tais ações. O governo ucraniano auxiliar tal empreitada seria um risco enorme para sua própria imagem, além de não condizer com os próprios métodos de operação. Um outro fator que pode mostrar a não participação ucraniana no ataque é o fato de alguns terroristas terem sido capturados supostamente em Tiopli, na região de Bryansk. O local é muito mais próximo da Bielorrússia do que da Ucrânia, o que indicaria uma outra rota de fuga planejada previamente pelos criminosos. Os terroristas foram capturados e julgados nos últimos dias, com vídeos circulando nas redes sociais do que foi feito durante o seu interrogatório.
Ao serem apresentados na Corte de Justiça de Moscou, aparentavam ter sido intensamente torturados. Um dos terroristas estava inconsciente em uma cadeira de rodas. Um outro estava com hematomas por todo o corpo e ainda com uma sacola usada para tortura ainda em seu pescoço. Outro dos homens teve sua orelha decepada durante o interrogatório, que foi compartilhado nas redes sociais. Ainda neste momento, mais pessoas estão sendo presas por terem supostamente fornecido apoio aos terroristas antes do ataque. Um efeito inesperado do ataque ao Crocus Hall pode ter sido o aumento no recrutamento para as Forças Armadas, com a população indignada com o ataque em solo nacional. Uma outra curiosidade é que até mesmo o Hamas e o Talibã, que governa o Afeganistão, repudiaram formalmente os ataques na Rússia. Os dois grupos, mesmo que se utilizando das mesmas táticas do Estado Islâmico, possuem uma grande rixa com a facção terrorista. E você, o que acha das medidas tomadas pelos russos? Acredita que houve uma participação estrangeira para a coordenação do ataque? Será que é possível que ataques similares de extremistas islâmicos aconteçam aqui no Brasil? Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos. Dá um joinha pra gente e também se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Continue ligado na Sala de Guerra 2 para mais notícias do campo de batalha.